Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho. Nessa edição você vai ver que o dinheiro vivo ainda está na moda. Uma pesquisa apontou que metade dos consumidores fazem o pagamento dessa forma. A gente atualiza também os dados da Covid. Foram 700 mortes no Brasil em um dia. A média de óbitos vem caindo e especialistas estão afastando a hipótese de uma terceira onda. Subiu para 9 o número de mortos no desabamento parcial de um prédio na Flórida. Os trabalhos de resgate no local foram reforçados por equipes de emergência do México e de Israel. Esta é uma das melhores, se não a melhor, e a mais experiente equipe de resgate mantida por Israel. Eles estiveram em todo o mundo em muitas situações semelhantes. O objetivo é encontrar sobreviventes da catástrofe que deixou pelo menos 150 desaparecidos. A busca não para e as equipes utilizam 2 gruas para retirar cuidadosamente o entulho, enquanto socorristas trabalham com cães farejadores. Estamos com engenheiros certificando que os socorristas estão seguros. Precisamos ter certeza de que a estrutura não vai cair sobre eles, que não caia sobre nenhum possível sobrevivente. E estamos cuidadosamente buscando isso enquanto fazemos nosso trabalho. A operação de resgate é lenta e minuciosa. O temor de que o número de mortos seja muito maior cresce a cada momento, mas as equipes de emergência repetem que ainda é possível encontrar sobreviventes presos entre os escombros. Aqui no Brasil, uma pesquisa revelou que 8 em cada 10 jovens têm medo de morrer por Covid-19. A preocupação com a morte de familiares é ainda maior. A pesquisa sobre a influência da pandemia foi feita com 17 mil jovens entre os 15 e 24 anos, em 18 estados e no Distrito Federal. O medo de morrer por Covid atinge 8 em cada 10 jovens brasileiros e chegou a 79% dos entrevistados em abril. Foi o que apontou um levantamento da Associação de Ensino Social Profissionalizante, o ESPRO. O temor é ainda maior em relação à morte de familiares pela doença, 95%. Segundo a pesquisa, no início da pandemia, os mais novos não sabiam direito o que era e nem tinham muitos cuidados. Com o passar do tempo, o medo foi crescendo e a preocupação ficou ainda maior com os parentes do que com eles mesmos. De acordo com o levantamento do ESPRO, realizado desde abril de 2020, o jovem vive o pior momento da pandemia com um alto nível de preocupação e de tristeza com as medidas de isolamento social. Entre os temores da maioria deles estão também o impacto na economia e de perder o emprego ou a fonte de renda. O estudo revelou ainda que 94% dos jovens estão mais pensativos, 90% mais ansiosos, 81% mais desanimados e 75% mais tristes do que antes da quarentena. Já começou o Feirão da Caixa, com cerca de 180 mil imóveis. A estimativa é de que o evento virtual movimente 10 bilhões de reais em negócios. No primeiro Feirão Digital da Casa Própria, a Caixa Econômica Federal oferece a possibilidade de financiamento total, sem pagamento de entrada e com carência de até 6 meses para iniciar o pagamento das prestações. Até o dia 4 de julho, podem ser negociados cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 800 construtoras. A expectativa é de que o evento movimente cerca de 10 bilhões de reais em novos negócios. Nesse feirão existem opções para todos os públicos, com as taxas de juros mais baixas e prazo de financiamento de até 35 anos. O acesso ao evento pode ser feito pelo site da Caixa Econômica Federal. A Organização Mundial da Saúde demonstrou preocupação com a rápida disseminação da variante Delta do coronavírus. Globalmente, a pandemia está desacelerando, com a Organização Mundial da Saúde relatando o menor número de novos casos em todo o mundo desde fevereiro e a diminuição das mortes atribuídas ao coronavírus. Mas a variante Delta, altamente contagiosa, preocupa a OMS, que falou sobre o momento vivido na pandemia. A Delta é a mais transmissível das variantes identificadas até agora. Foi identificada em pelo menos 85 países e está se espalhando rapidamente entre populações não vacinadas. A vacinação contra o coronavírus não avança igualmente em todo o mundo e a distribuição de doses através do sistema COVAX está comprometida. So the problem is lack of access to vaccines. And that's causing
O problema é a falta de acesso às vacinas, e isso está causando uma pandemia de duas vias. Aqueles que têm vacinas estão melhorando significativamente e abrindo sua sociedade. Aqueles que não têm vacinas estão enfrentando situações graves de Covid, com surtos e mortes. Essa é a realidade agora. COVID situation with serious surges in cases and deaths due to COVID. That's the reality now. A proliferação da variante está elevando o número de contágios por Covid, mesmo em países com altas taxas de imunização. Algumas nações voltaram a impor restrições que já haviam sido suspensas para tentar controlar novos surtos. A variante Delta é tão contagiosa que especialistas dizem que mais de 80% da população precisaria ser imunizada para contê-la, uma meta desafiadora até mesmo para nações com programas de vacinação significativos. E daqui a pouco a gente atualiza os dados do Brasil. As novas modalidades de pagamentos que surgiram nos últimos tempos, como o Pix, ainda enfrentam resistência por parte da população. Uma pesquisa mostrou que metade dos consumidores ainda prefere fazer compras com dinheiro vivo. A Karine só usava cartão de crédito, mas quando descobriu as vantagens de fazer compras e pagar à vista, o dinheiro passou a ser a principal forma de pagamento dela. Eu me descontrolei bastante com cartão de crédito. Chegou uma fase da minha vida que eu só trabalhava para pagar ele. Aí eu pagava ele, ficava sem dinheiro e usava o cartão de crédito. E eu vi que isso não estava sendo bom, né, nem um pouco. E eu percebi que com o fato também, né, os comerciantes e lojistas, assim, eles preferem o pagamento à vista, assim como eu também que trabalho com isso, a gente prefere o pagamento à vista. E isso também me dava desconto, né? Até 20% às vezes a gente consegue, então acaba compensando, até em compras online hoje, né, em sites de viagem, tudo é muito bom, o dinheiro ajuda muito, então, e o cartão de crédito acaba que te atrapalha um pouco, né, porque a gente acaba trocando 6 por meia dúzia e não tem desconto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva mostrou que a metade dos brasileiros adultos dizem que o dinheiro é a forma mais usada para pagar contas. Já 44% disseram que também preferem comprar e pagar no dinheiro. São 71 milhões de pessoas que não abrem mão de usar o dinheiro vivo. O estudo mostrou ainda que os brasileiros de baixa renda das classes D e E são os que mais usam dinheiro. Para 65% das pessoas nessa faixa, o dinheiro é a principal forma de fazer compras. Já na classe C, 38% usam principalmente o dinheiro vivo na hora de comprar. E nas classes A e B, essa participação é de 15%. Quando a gente fala do dinheiro vivo, né, para o dinheiro para fazer compras, não só o auxílio emergencial, obviamente, ele ajuda nesse meio, mas isso é uma questão cultural. É uma questão cultural não apenas no Brasil, mas no Brasil a gente viu isso muito acirrado nos últimos meses, onde as pessoas elas preferem ter aquele dinheiro na mão porque elas têm a sensação de que quando você chega para comprar alguma coisa em uma loja, né, num comércio, alguma coisa assim, é mais fácil de você conseguir ter um desconto. Então isso acaba levando as pessoas a preferirem o dinheiro, digamos assim, ao vivo, né? Dinheiro físico na mão. Quem, digamos assim, tem aquele dinheiro mais contado, que é grande parte da população brasileira, você tem como se fosse um orçamento para aquele mês. Então, à medida que você vai gastando, aquele dinheiro vai diminuindo na sua carteira, você sabe quanto que você pode gastar ou não, né? Então, não deixa também de ser uma forma de controle financeiro para as pessoas que, às vezes, têm um orçamento um pouco mais reduzido para o dia a dia de vida, né? Entre as razões da preferência pelo pagamento de compras em dinheiro, foram elencados descontos no pagamento e a possibilidade de negociar o preço. E segundo o especialista, o pagamento em dinheiro não é bom só para o consumidor, como também é muito vantajoso para os comerciantes. Ao aceitar dinheiro, os lojistas têm custo zero de taxas, geralmente cobradas quando o pagamento é feito em cartão. A maioria das lojas, né, principalmente às vezes pequenos comércios, eles preferem, né, que você pague em dinheiro. Então você chega com o dinheiro vivo, né, no comércio, e você consegue muitas vezes pechinchar, dar um desconto. Porque quando você olha para o lojista também é bom receber às vezes em dinheiro, né? A gente tem algumas questões aí de segurança, etc, né? Mas o lojista muitas vezes ele consegue também, às vezes, quando ele recebe o dinheiro na mão,
ele consegue, por exemplo, a partir daquele momento ele já está com o dinheiro todo recebido, né? Quando ele recebe no cartão de crédito, no cartão de débito, geralmente ele leva muito tempo para receber esse dinheiro, muitas vezes tem que pagar algum tipo de taxa para o cartão. Então, o que eu sempre aconselho é o seguinte: se você tem o dinheiro vivo, vai na loja, conversa com o lojista e tenta fazer uma negociação, porque essa negociação é uma negociação ganha-ganha para os dois lados. Hoje em Brasília o tempo pode variar muito. A mínima na região é de 10 graus e a máxima pode chegar a 25 graus, 15 graus de diferença entre a mínima e a máxima. No momento os termômetros registram 13 graus. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Nesta segunda-feira, a entrada de uma forte e intensa massa de ar frio de origem polar pelo centro-sul do país vai derrubar ainda mais as temperaturas em áreas da região. Por isso, a expectativa ainda é para frio intenso em praticamente todas as áreas e de geada generalizada em áreas do interior do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, não se pode descartar a possibilidade de neve à noite nas áreas serranas entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda pode chover em vários momentos por causa da atuação de um ciclone. No leste do estado de Santa Catarina, a chuva também chega ao Paraná e ao sul e leste do estado de São Paulo, que inclui a região da capital paulista. A chuva ainda será fraca e sem risco de tempestades em áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, nas demais áreas do sul, em todo o sudeste, no interior do nordeste e em praticamente todo o estado do Tocantins. O tempo vai continuar firme, ainda sem chuva no decorrer desta segunda-feira. A expectativa ainda é para pancadas passageiras na costa leste e norte do Nordeste e também sobre áreas do extremo norte do Brasil. No estado do Acre, a entrada de uma massa de ar frio também provoca friagem e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 16, máxima de 28 graus. Em Salvador, o dia começa com 20, máxima de 28 graus. A Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, que tem o número de identificação social NIS final 8. A próxima parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 28 de julho. Depois do intervalo, a gente mostra que a possibilidade de uma terceira onda de Covid vem perdendo força com a queda nas internações e mortes pela doença. Voltamos já. O temor de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19 no país é cada vez menor entre especialistas e autoridades. O principal motivo dessa desconfiança é a queda nos números de internações e mortes, principalmente em São Paulo, a maior cidade do país. De uma semana para outra, o número de capitais brasileiras com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19 caiu de 11 para 6. O esvaziamento dos hospitais aumentou a confiança dos especialistas. O temor de uma terceira onda de contaminações agora é bem menor. O grande exemplo vem de São Paulo. A maior cidade do país apresentou queda em todos os índices relacionados à doença. Nas 2 primeiras semanas de junho, o número de pacientes nas UTIs da capital paulista caiu de 1.088 para 989. Nas enfermarias, a queda foi ainda mais acentuada, de 892 doentes para 732. A média móvel diária de mortes também diminuiu bastante, de 229 para 60 óbitos. A gente ainda tem uma ocupação grande de leitos, porque muitos pacientes graves ficam muito tempo internados na UTI, né? Então, tem pacientes que estão há muito tempo entubados, pacientes que estão em ECMO e outras situações, então são internações prolongadas. Então, você ainda tem aquele número de leitos grande ocupados, não porque estão havendo uma demanda excessiva de ocupação, mas porque os pacientes não estão tendo alta rápida, mas realmente houve uma queda que a gente está detectando no número de casos novos, sim. Mas um outro dado ainda deixa em alerta as autoridades. A transmissão do coronavírus ainda segue em ritmo acelerado em São Paulo. A cidade registra uma média de 3.300 casos por dia. E uma das explicações para os números de novos casos se manterem alta, enquanto os óbitos e as internações caem, é a vacinação.
Isso porque as estimativas mais otimistas apontam que metade do público-alvo já foi vacinado na capital paulista. Mas, por outro lado, menos de 20% dessas pessoas tomaram as 2 doses. O especialista acredita que a ocorrência de uma terceira onda de contaminações vai depender muito da velocidade da vacinação no país. Ela protege o indivíduo de doença grave e ela também faz com que o indivíduo seja um menor transmissor para terceiros. Então, ela diminui a transmissibilidade desse paciente para terceiros. Então, ela tem esse efeito epidemiológico de acabar diminuindo um pouco a transmissão que o paciente índice vai fazer para terceiros e tende a fazer com que ele tenha uma resposta inflamatória mais moderada, uma doença menos grave. Na avaliação do médico, o momento é de otimismo, mas com moderação. Muita cautela, muito trabalho. E isso é uma coisa que as pessoas têm que valorizar muito, a cautela. Ah, estou vacinado, já tomei minha segunda dose de vacina há 4 semanas, estou ótimo. Tem que manter os cuidados, tanto a proteção facial com a máscara, quanto o uso obsessivo de água e sabão ou do álcool para higiene das mãos. Os números do fim de semana confirmam essa tendência que a gente viu na reportagem. O Brasil teve uma redução no número de mortes na média móvel. O país já tem mais de 513 mil vítimas da Covid-19. O Brasil registrou mais 739 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total já é de 513.474 vítimas. Também foram confirmados mais 33.704 novos casos de um dia para o outro. São mais de 18.420.000 infecções diagnosticadas desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes no país é de 1.664 vítimas por dia. É o 4º dia seguido abaixo de 1.900 mortes, depois de quase 2 semanas acima desse patamar. Já a média móvel de casos está em 70.381, o que indica uma tendência de estabilidade. Pelo mapa da evolução da pandemia por regiões, podemos perceber que hoje nenhum estado registrou alta nas mortes. Em estabilidade estão 12 estados: Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Em queda estão 14 unidades da Federação: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. O estado de Roraima não divulgou os dados. O Brasil já aplicou mais de 96.789.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 71.221.000 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 33,63% da população. E mais de 25.470.000 pessoas, ou 12,3% da população, já receberam a segunda dose. Os estados que mais vacinaram são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. O hotel mais alto do mundo foi inaugurado em Xangai, na China. Ele fica no topo de um arranha-céu de 630 metros de altura. O hotel de luxo mais alto do mundo foi inaugurado em Xangai para hóspedes com bolsos fartos e sem fobia de altura. Ele ocupa os andares superiores de um arranha-céu em forma de espiral da capital econômica chinesa. O J-Hotel Xangai Tower ostenta um restaurante no 120º andar e serviço de mordomo pessoal durante 24 horas por dia. O edifício de 632 metros é o segundo mais alto do planeta, depois do Burj Khalifa de Dubai. Nosso lobby está a 470 metros do nível da rua e o ponto mais alto do hotel, que é o 120º andar, tem 556 metros de altura. A inauguração foi atrasada em parte pela pandemia de coronavírus, mas o J-Hotel já começou a receber hóspedes em seus 165 quartos. Os clientes podem desfrutar de 7 restaurantes, bares, spa, piscina e outras atrações comuns a hotéis de alto nível. E o luxo não sai barato. Para comemorar a inauguração no último sábado, o J-Hotel ofereceu uma tarifa especial de 3.088 yuans, cerca de R$ 2.300 por noite.
mas os preços de alguns quartos podem ser realmente estratosféricos. Uma noite em uma J-Suite completa com lustres de cristal e sauna no dia da inauguração custam mais de 67 mil yuans, cerca de 51 mil reais. Um cachorro que estava machucado foi sozinho até uma clínica veterinária no Ceará. Com ferimento grave, o cachorro entrou em uma clínica veterinária em Iguatu, a 380 quilômetros de Fortaleza, e recebeu cuidados dos profissionais que trabalham no local. As imagens da câmera de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o cão chega ao local, se aproxima da recepção e é recebido por uma funcionária. Ao perceber o ferimento, ela o encaminha para atendimento. O veterinário o examinou e percebeu um ferimento grave na região do pescoço. Foi feita uma limpeza no local e ele recebeu todo o tratamento para evitar infecção. Em março deste ano, outro cão doente também pediu ajuda em uma clínica veterinária em Juazeiro do Norte e ganhou até um plano de saúde grátis. Um simpático cachorro foi flagrado por uma câmera de segurança no momento em que ele entra na clínica. No dia seguinte, o estabelecimento publicou mais um vídeo contando sobre o cachorro. Ele estava com a pata machucada e uma unha encravada que já foi tratada. Falando agora de futebol, na Copa América, jogando no Estádio Olímpico de Goiânia, a seleção brasileira ficou só no empate com o Equador em 1-1. O técnico Tite poupou alguns titulares, entre eles o Neymar, e buscou outras formas de jogo. O zagueiro Éder Militão colocou a seleção na frente no placar, só que o Ángel Mena empatou para o Equador. O Brasil abre o mata-mata na próxima sexta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, contra Chile ou Uruguai, vai depender dos resultados de hoje. No outro jogo da noite, jogando no Mané Garrincha em Brasília, o Peru venceu a Venezuela por 1-0. Esse placar classificou os peruanos na segunda posição da chave e mandou os venezuelanos de volta para casa. A seleção peruana chegou aos 7 pontos, ficou atrás só do Brasil na classificação. E a lanterna Venezuela com 2 pontos foi eliminada porque dos 5 times do grupo, só 4 avançam. Agora, nos resultados da Eurocopa, nas oitavas de final, a República Tcheca venceu a Holanda por 2-0, jogo lá na Puskás Arena, em Budapeste. Com esse resultado, a República Tcheca eliminou a Holanda da competição e avançou para as quartas de final. Os adversários dos tchecos vão ser os dinamarqueses. No outro jogo das oitavas de final, no domingo, a Bélgica venceu Portugal por 1-0 em Sevilha, jogo na Espanha. E assim a Bélgica pôs fim ao sonho do bicampeonato europeu dos portugueses. O adversário dos belgas nas quartas de final vai ser a Itália, que eliminou a Áustria. No Campeonato Brasileiro, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bahia por 3-2. Com esse resultado, o Alviverde chegou à terceira colocação na competição. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Aliás, com essa derrota, o Galo chegou ao terceiro jogo sem vitória na competição. No Rio de Janeiro, Fluminense e Corinthians empataram em 1-1. No Paraná, Atlético Paranaense e Chapecoense empataram em 2-2. Teve empate também em Belo Horizonte, Internacional e América Mineiro ficaram no 1-1. E outro empate na Arena Castelão. Ceará e São Paulo empataram em 1-1. Com esse resultado, o tricolor paulista segue sem vencer na competição até agora e está na zona de rebaixamento. E em Porto Alegre, Grêmio e Fortaleza ficaram em 0-0. O detalhe é que o Grêmio, além de não ter vencido ainda no Brasileirão, é o lanterna, tem só 2 pontos. Em Caxias do Sul, Juventude venceu o Flamengo por 1-0 e em Pernambuco, Sport e Cuiabá empataram em 0-0. Essa edição fica por aqui, às 10 da manhã tem outras informações para você e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.